Oi, pessoal. Como eu falei, nesse próximo vídeo a gente vai falar a respeito do movimento de Direta Já, que foi um movimento para tentar pressionar o governo a aceitar que as eleições para presidente fossem feitas de modo direto, porque lembre que eu falei no vídeo anterior que as eleições presidenciais eram feitas através de eleições indiretas, tá? Então, o movimento de Direta Já foi um movimento, como eu falei, político popular, com o objetivo de pressionar realmente o governo no sentido das eleições serem feitas de maneira direta. As manifestações ocorreram de 83 até 84 e contou com participação de várias personalidades políticas, vários artistas e vários sindicatos. Uma emenda constitucional foi elaborada para tentar mudar o dispositivo constitucional e, consequentemente, para que as eleições acontecessem, mas a redemocratização somente aconteceu depois que Tancredo Neves foi eleito indiretamente para presidente. O regime militar vinha perdendo força. Em 83, o AI-5, que é o Ato Constitucional número 5, foi considerado pelos pesquisadores e professores como o mais duro do período, não vigorava mais. A Lei de Anistia, que é a Lei número 6.683 de 79, já estava prevalecendo e perdoava excessos cometidos nos anos anteriores. Ou seja, foi uma lei instituída para perdoar pessoas que cometeram alguns crimes ou torturas durante o período da ditadura, tá? Ademais, o pluripartidarismo político foi readmitido em 80 e novas votações para governador realizaram-se em 82, depois de anos sem votação para esse cargo. O resultado das eleições mostrou que o presidente Figueiredo não tinha mais força para sustentar o governo. A crise econômica foi outro fator que impulsionou as manifestações da Direta Já. A dívida externa, a crise do petróleo e as altas inflações deixaram descontentes até as classes econômicas que apoiaram o próprio golpe de 64. A partir desse momento, o movimento também ganhou vários adeptos de parte do próprio partido do governo e de várias emissoras televisivas. Outro marco importante para o começo das manifestações foi a proposta da emenda constitucional que propunha a realização de eleições diretas já em novembro de 83. O povo então foi para as ruas, lutar pelo direito de ir às urnas e eleger diretamente seu futuro presidente. Comícios e passeatas foram realizados em vários estados do Brasil durante os anos de 83 e 84. Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que mais levaram a população para a rua, tá? Eu vou colocar, se possível, aqui, enquanto eu falo, uma tabela com algumas informações a respeito dos maiores comícios e passeatas que aconteceram naquele período. A proposta da emenda constitucional, que foi a PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 5 de 83, previa a realização de eleições em novembro de 84. Apesar do apoio da população, a emenda não foi aprovada, porém ela deu força para a realização da aliança entre partes do PDS, que é o partido do governo que dava sustentação ao regime, e alguns partidos oposicionistas. Por causa dessa união, foi criada em 84 a candidatura de Tancredo Neves para presidente, junto com José Sarney para vice. As eleições indiretas foram realizadas em 85. Tancredo e Sarney foram eleitos derrotando Paulo Maluf, que era candidato a presidente, e Flávio Marcílio, que era candidato a vice. Começava aí nesse momento, então, o processo de restauração democrática no Brasil. Devido a uma aliança entre empresários e sociedade civil e partes desses partidos, do PDS, do PMDB, Tancredo Neves conseguiu derrotar o candidato do governo, que era Paulo Maluf, e foi eleito presidente em 85. Tancredo foi o primeiro civil a se tornar presidente depois de um longo período de 21 anos de governos militares. No entanto, ele morreu por causa de um tumor antes de poder tomar posse do governo. E seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar em 15 de março de 1985. Desse movimento, como eu falei, participaram diversos artistas e políticos e intelectuais da época. Eles foram responsáveis por articular, com o governo, realizações de eleições, quanto movimentar a população para a realização de passeatas e comícios.
Alguns exemplos de personalidades dessa época aí que participaram ativamente desse movimento são Fafá de Belém, Tancredo Neves, Chico Buarque, Eduardo Suplicy, Sócrates, jogador de futebol, né? Miguel Arraes, José Richa, Cristiane Torlone, Mário Lago, Gianfrancesco Guarnieri, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola e André Franco. Vários artistas e compositores fizeram músicas para falar desse movimento político durante o período das diretas já. Tem algumas, por exemplo, que são famosas até hoje, como a música do Traje a Rigor, Inútil, que foi escrita em 83, lançada nesse momento aí, tá? Vou colocar um trechinho da música aqui no vídeo, enquanto eu continuo falando. Tem também a música Coração de Estudante, de Milton Nascimento, que foi considerado o hino das diretas já, foi cantada em vários comícios, em várias passeatas e tocada muito nas rádios, enquanto o povo balançava bandeiras e cantavam as faixas, né, os pedaços e frases da música. Tem também a música de Chico Buarque, Pelas Tabelas. E é isso.